A ansiedade está pegando forte aí esses dias, não é mesmo? Hoje pela manhã o Senhor me deu uma palavra, é por isso que eu gosto, eu amo começar o meu dia orando, sabe? Lendo pelo menos um capítulo, alguns versículos bíblicos, porque normalmente isso rege o nosso dia. Se você não está fazendo isso, passe a fazer. É realmente um maná que o Senhor tem ali todos os dias para a gente. Eu costumo brincar com algumas amigas que uma coisa que eu tinha muita curiosidade de saber do Velho Testamento, de presenciar, era a descida do maná, sabe? Aquele maná que desce do céu, que alimenta o povo de Deus e que sustenta aquele povo durante tantos anos. Eu tenho muita curiosidade de saber como era. Eu gostaria muito de ter vivido isso. Só que hoje o nosso maná é isso aqui, ó. É a palavra do Senhor, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nesse dia o Senhor quer alimentar a sua alma, Ele quer alimentar o seu espírito. E se você chegou até aqui, é porque com certeza a ansiedade tem batido aí na porta e você está com dificuldade de lidar com isso. E eu quero trazer essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração de uma forma tão intensa que era impossível. Gente, eu acabei de chegar da academia, eu estou suada, eu deveria já ter tomado um banho, mas eu não consegui. Eu precisava sentar aqui e gravar essa mensagem, porque quando o Senhor nos dá uma direção, a gente precisa obedecer. Muito se fala hoje em dia, né, de linguagens de amor, como as pessoas gostam de receber o amor, e a linguagem de amor do Senhor, a linguagem de amor de Deus é a obediência. Se o Senhor te pediu algo, faça na hora que Ele te pediu, no mesmo dia. Isso faz muita diferença na hora de o Senhor te entregar alguma coisa. É você obedecer de forma pronta, prontamente. Você sinaliza para o Senhor que está pronta para receber aquilo que você tem pedido, aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você sinaliza para o Senhor isso quando você obedece. Então não importa, ignorem minha roupa de academia, ignorem a minha cara suada e foquem realmente aqui na palavra. E é impossível não ler, sabe, o que está escrito aqui. E eu li hoje Mateus, no capítulo 6, no versículo 25. A partir do versículo 25, eu quero ler aqui com você e presta muita atenção, sabe? Essas são as palavras do próprio Jesus para a sua vida hoje. E o título já começa: não andeis ansiosos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais importante que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves dos céus, não plantam e nem colhem, e não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Gente, como como não amar esse Jesus aqui, essa bússola que é a Bíblia para nossas vidas, esse manual, sabe? Como a gente consegue, às vezes, viver o nosso dia sem ler, sem mergulhar nisso aqui. Essas são as palavras do próprio Jesus.
como nós conseguimos viver e sobreviver sem isso no nosso dia a dia, sabe? Às vezes a gente acorda sem vontade de orar, sem vontade de buscar, na verdade até sem motivos de oração. Às vezes a gente tem até muito o que pedir, muitos motivos de oração, mas a gente não consegue falar. E ao invés da gente pelo menos se ajoelhar e chorar aos pés do Senhor, ou ficar em silêncio ali com Deus. Eu já fiz isso muitas vezes, inclusive, de sentar no meu sofá e falar: Senhor, eu não estou com vontade de falar, não consigo falar aquilo que eu estou sentindo, só ouça o meu silêncio. Eu me sentei e fiquei na presença do Senhor ali. E vocês não sabem o quanto isso é maravilhoso. Se você nunca fez, faça. Porque a gente sabe que, eu sei que nem todos os dias a gente está com vontade. E às vezes, na verdade, não é sobre vontade, é sobre você fazer o que precisa fazer. Mas o Senhor, ele entende. Deus, ele também não quer que você faça nada simplesmente por obrigação. Você tem que ter no seu coração de fazer por um propósito. Você ser intencional naquilo que você faz, sabe? E quando você começa a oração, você pode até começar sem vontade, mas no decorrer ele é tão maravilhoso, é tão gratificante estar naquela presença que você não quer mais sair dali e você vê que aquilo renova, revigora a sua alma. Mas nesse dia, sabe, se seu coração anda ansioso, ai, eu não tenho o que vestir, eu não tenho o que comer direito, eu gostaria de comer coisas melhores, eu gostaria de morar num lugar melhor, ai meu Deus, eu preciso vender isso aqui, meu Deus, eu preciso conquistar isso aqui, Senhor, eu preciso de dinheiro, Senhor, eu preciso de tantas coisas, nós precisamos todos os dias de tantas coisas. Só que nessa multidão de sentimentos, nós nos esquecemos de buscar o reino de Deus e a sua justiça. E que todas essas coisas vão ser acrescentadas, sabe? Gente, esse versículo, ele me pegou tanto hoje. Por acaso as suas preocupações pode acrescentar uma hora que seja ao curso da sua vida? Sabe o que Jesus está falando? Você está perdendo seu tempo. Você está perdendo tempo se preocupando com coisas que está fora do seu controle. Aquilo que você consegue fazer, faça, sabe? Mas aquilo que foge do seu controle é com o Senhor. O possível é com você. O impossível é com o Senhor. O possível é função da sua inteligência e capacidade que o Senhor te deu e que você tem desenvolvido. Espero que você tenha desenvolvido. Esteja, né, desenvolvendo, na verdade, e porque isso é um processo, né, um processo contínuo e constante de todos os dias, sabe? Hoje em dia as redes sociais, ela tem emburrecido, sabe, muitas pessoas, porque nós perdemos tempo, às vezes, ele rolando feed, assistindo coisas inúteis, e enquanto poderíamos estar lendo um bom livro, que pode ali nos dar uma ideia maravilhosa de negócio, e nos tirar dessas preocupações que, com certeza, a grande maioria delas, às vezes, é financeira, é sentimental, sabe, você lê um livro sobre aquilo que você está passando, o problema que você está tentando resolver, vai ser ali, às vezes, o divisor de águas da sua vida. E não, tá perdendo tempo ali no feed de Instagram, de outras redes sociais, sabe, que não nos traz nada de bom. Não nos na verdade, pelo contrário, fica ali vendo as pessoas conquistando as coisas acontecendo na vida das pessoas, e aquilo nos traz aquele sentimento terrível de comparação, aquela sensação de estar ficando para trás, e conforme a idade vai avançando, você vê as pessoas avançando e você não. Nós precisamos ter cuidado com isso. Uma que a vida de redes sociais, às vezes, não é a vida de verdade que a pessoa tem. Então, não se compare, não fique nesse lugar de achar que as pessoas são melhores que você, que Deus faz na vida delas e não faz na sua, que Deus tem seus preferidos. Isso é uma mentira de Satanás, sabe? Na verdade, Deus, ele não tem filhos preferidos, mas ele tem filhos que o preferem. Tem filhos que o buscam, seja no choro, seja na alegria, na dor, em qualquer circunstância. Há pessoas e pessoas, tem pessoas que às vezes está ali num momento difícil, busca o Senhor naquela intensidade, busca e ora e jejua, mas depois que recebem
algo que o Senhor, que buscaram ali do Senhor, simplesmente abandona o Senhor, ou às vezes ora, continua orando, mas ora ali de qualquer maneira, dá ali 3, 5 minutinhos para o Senhor muito rapidamente, dá o resto do seu tempo para o Senhor. Mas também existe pessoas ao contrário, que na felicidade dá tudo para o Senhor, entrega, mas às vezes na hora da calamidade, da angústia, da tristeza, se fecha para o mundo, se fecha para tudo, e não consegue falar com o Senhor, não consegue buscar um conselho, não consegue falar com ninguém. E isso é muito ruim, sabe? Esses extremos são muito ruins. E, na verdade, a gente precisa ser extremo no buscar ao Senhor mesmo, com ou sem vontade. Não é sobre ter vontade, não é sobre querer. Nós não temos tempo de querer, sabe? Nós precisamos fazer o que precisa ser feito, isso em qualquer área da nossa vida. Mas hoje eu quero trazer aqui realmente para a área espiritual, sabe? Eu não estou com vontade de orar, ora assim mesmo. Não estou com vontade de jejuar, jejue assim mesmo. Seja intencional. Na busca pelo Senhor, na busca por estar mais perto do Senhor, na busca por esse reino que o Senhor pede para você buscar, e a justiça dele, e é o reino dele e a justiça dele, não é o seu reino nem a sua justiça. A gente se perde, às vezes, nos nossos sentimentos de querer as nossas justiças, a nossa forma de ver o mundo, aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que deve ser feito. Não, é aquilo que o Senhor acha que deve ser feito, é aquilo como o Senhor olha. Deus não vê como o homem vê, ele está atento ao coração. O Senhor diz isso ao profeta Samuel. Samuel, o profeta ele viu algo ali com os olhos dele e achou que aquilo era do Senhor, e o Senhor falou com ele: Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu estou atento ao coração. Inclusive, isso tem sido uma oração minha de 1 ano para cá, sabe? Eu tenho tentado olhar as coisas e as situações com os olhos de Cristo, não com os meus olhos. Porque se eu olho com os meus olhos, eu ajo segundo a minha justiça. Mas se eu olho com os olhos da fé, eu olho com os olhos do Senhor, eu ajo conforme a justiça de Deus. Então, faça essa oração, Senhor, que eu enxergue toda e qualquer situação com os teus olhos, que eu enxergue as pessoas ao meu redor com os teus olhos. Você vai ver que a sua visão de mundo muda completamente, assim. Você para de ser tão egocêntrica, de pensar só em você e no como você se sente. Você começa a observar as pessoas e ver como elas se sentem, e você começa a agir com mais solidariedade, você começa a agir com mais empatia à dor do outro. E é uma coisa que Jesus ama, quando você sente a dor do outro, sabe? Você para de se preocupar tanto somente com a sua dor. Quer ver um exemplo bem básico? Por exemplo, você está com problemas financeiros, né? Senhor, estou numa calamidade financeira. Comece a orar pela vida financeira de uma amiga sua. Comece a orar pela vida financeira da sua irmã, do seu irmão, de pessoas que você sabe que também está precisando. Não é que você vai abandonar a sua oração sobre a sua vida, mas comece a se importar mais com a dor do outro. Sabe, a Bíblia fala que Jó, ele foi restaurado enquanto orava pelos seus amigos. Olha, você vê, esse Jó estava naquele estado, coçando ali as suas feridas com telha, com pedaços de telha, todo ferido, cheio de tumores, dos pés à cabeça, perdeu os filhos dele, que eu acho que acredito eu que seja a pior dor que um ser humano pode passar nessa vida, é a perca de um filho. E ele perdeu os filhos, né, perdeu a admiração da sua esposa, perdeu tudo o que tinha em valores, em bens, e ainda perdeu a sua saúde, que é uma das coisas também mais valiosas que nós temos, nossa saúde. Ele mesmo tendo perdido tudo, ele poderia estar orando por ele orou por ele, inclusive, mas em algum momento, no meio daquela dor, ele parou para orar pelos amigos dele, orar por pessoas que também ele via com os olhos de Deus. Naquele momento ele não olhou com os olhos dele, que se ele fosse olhar com os olhos dele, ele ia amaldiçoar aquelas pessoas, todas aquelas pessoas, mas não, ele olhou com os olhos de Deus, e com os olhos de Deus ele parou e fez uma oração pela vida dos amigos dele, e nesse momento Jó, ele teve uma reviravolta, e o Senhor deu a ele tudo aquilo que ele perdeu dobrado. Então, nós precisamos, às vezes, não abandonar a nossa dor, mas deixar um pouco do nosso egoísmo de lado
e começar a orar pelas pessoas ao nosso redor, começar a enxergar a dor das pessoas ao nosso redor. E como a palavra disse, você andar ansioso não vai mudar o curso da sua vida. Mas se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vão te ser acrescentadas. Eu precisava trazer essa palavra aqui para você. Ela falou muito forte ao meu coração, inclusive essa semana mesmo já comecei, sabe, com esse intuito mesmo de orar pela vida das pessoas que estão ao meu redor, pessoas que eu sei que estão com os mesmos problemas que os meus, e eu estou dando, né, essa vazão de orar também pela vida delas. Faça o mesmo. Busque fazer a vontade de Cristo, não somente a sua vontade. Na verdade, se você conseguir, faça somente a vontade dele, porque você fazendo a vontade dele, ele também ele vai transformar o seu coração a um ponto que você vai começar também ter agrado, sabe, fazer isso com alegria ao coração para as pessoas, conforme a vontade de Cristo. Ele também vai se agradar de satisfazer os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Se preocupe com as coisas do Senhor, que ele se preocupará com as suas coisas. Se preocupe com o coração das pessoas, que Deus vai se preocupar com o seu coração também. Isso vai nos dar uma oportunidade de ser menos egoístas, de ser menos nós mesmos e começar a ser mais o Senhor. Pode observar que todas as vezes que você se afasta do Senhor, o seu eu, ele vem de uma maneira muito forte e você, até tem hora que nem você se aguenta. Nem você quer ficar perto de você mesmo, sabe? E é um sentimento muito ruim de você não amar você mesmo, sabe? Quando nós nos afastamos da vontade do Senhor, nos afastamos dele, nós automaticamente nos afastamos de tudo que é bom, sabe? Tem uma frase que eu não vou saber exatamente de quem é agora, mas me impacta muito, né? Tudo que há de bom em mim é do Senhor, e tudo que há de ruim é de mim mesmo, sabe? A sua natureza, ela é uma natureza ruim, sabe? Mas ao mesmo tempo, quando a natureza de Cristo habita em você, você se transforma. Seja qual for o seu temperamento, se ele for aquele temperamento mais forte ou um temperamento mais calmo, não importa. Ele sendo transformado pelo Senhor, ele pode impactar uma geração de uma forma muito poderosa e muito forte. Que essa palavra possa fluir no seu coração. Se você quiser pegar a sua Bíblia e ler aí na sua casa, orar a respeito de tudo aquilo que foi dito aqui, eu tenho certeza que muitas coisas, em pouquíssimo tempo, o Senhor pode transformar muita coisa, a começar dentro de você. E quando coisas se transformam dentro de você, as coisas ao redor também começam a ser transformadas. Se essa palavra falou o seu coração, envie para sua amiga, envie para os seus amigos, faça com que eles também recebam, né, desse maná, dessa palavra que nos alimenta todos os dias. Que você seja abençoado e impactado com aquilo que o Senhor quer fazer. E não esquece de curtir esse vídeo. Se ele falou com você de alguma forma, curta esse vídeo, compartilha. Quando você faz isso, quando você curte, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, ele entrega para outras pessoas. Se você acha que esse conteúdo pode abençoar a vida de alguém, compartilha, seja nas suas redes sociais ou com amigos próximos. Mas eu tenho certeza que de alguma forma o Senhor tocou seu coração, e comenta aqui, deixa seu testemunho, deixa eu ouvir. Isso me alegra muito o meu coração, saber aquilo que Deus tem feito através dessas mensagens, e eu sei que Deus vai abençoar muito a sua vida. Que Deus te abençoe. Agora eu vou tomar um banho, vou tomar um banho, mas eu precisava realmente entregar essa palavra. Que Deus abençoe sua vida.